Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius. E você já parou para se perguntar como que o seu pulmão volta? Ele expande, e aí? Ele volta como? Hoje, esse é o tema da aula de hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre complacência pulmonar, beleza? Então, bora pro vídeo! A princípio, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que é complacência pulmonar. Complacência pulmonar nada mais é do que a extensão dos pulmões por cada unidade de aumento de pressão transpulmonar. Se você não sabe o que é pressão transpulmonar, clica no card aqui em cima que vai te levar até o vídeo que eu falo a respeito disso, beleza? Então, isso é o que? É o quanto que o pulmão consegue se expandir para cada aumento de pressão. Então, o que ela é? Ela é a medida da capacidade do pulmão que ele tem de se puxar, de se retrair. Então, ela depende de dois fatores. Uma, que é o tecido pulmonar. Por quê? Porque ele é composto de elastina e colágeno e ela representa 1/3 da pressão total que a gente vai ver. O segundo tópico é a tensão superficial dos alvéolos, ou seja, dentro dos alvéolos, o que tem? Aqui a gente tem os alvéolos, são sacos alveolares. Dentro desses sacos aqui, a gente tem moléculas de água. E essas moléculas de água, o que elas fazem? Elas têm a capacidade, elas estão aqui, várias moléculas de água dentro do alvéolo. Elas têm a capacidade de fazer ligações de hidrogênio, porque se vocês se lembrarem, a molécula de água ela tem esse formato aqui, certo? E ela é altamente polar. Só que aí quando o hidrogênio que fica com uma carga positiva, por quê? Porque ele tem a menor capacidade de puxar os elétrons, isso vai entrar para uma parte mais de química, mas ele tem uma carga positiva. Fica perto de um oxigênio que tem uma carga negativa, eles se atraem fortemente, que a gente chama de ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio entre as moléculas de água forma uma superfície. Faz com que exista a tensão superficial na água. E aí, só que se você entrar dentro do alvéolo, qual é o problema? Essa molécula de água que está aqui, ela fica muito próxima dessa molécula de água que está aqui. Então elas acabam se atraindo umas às outras. Isso faz com que o alvéolo tenda a colapsar. E isso representa 2/3 da pressão total, ou seja, 2/3 da complacência total do pulmão. Então a capacidade dele se retrair após a expansão. Isso é muito forte na natureza, muito forte. Tanto é que insetos conseguem andar na superfície da água. Então a natureza, ela conseguiu arranjar uma maneira de ludibriar essa força elétrica que existe entre as moléculas de água, que é o quê? Adicionando surfactante. O surfactante ele é produzido por uma célula conhecida como pneumócito do tipo 2. E elas produzem essa substância que funciona como se fosse um detergente. Elas aliviam a pressão, essa tensão superficial, porque elas interagem. É como se elas entrassem no meio aqui e atrapalhassem essa ligação entre as moléculas de água. E aí, consequentemente, a tensão superficial dos alvéolos fica muito reduzida. Isso a gente vai ver também no gráfico, que a gente vai ver mais adiante. E aí, do que é composto esse surfactante? Ele é composto por fosfolipídios, proteínas e íons. E aí o principal responsável por essa ação, vamos dizer, detergente, são os fosfolipídios. E aí, isso reduz de 50% a 92% a tensão superficial dos alvéolos. É nesse ponto em que existe um problema se você tem um bebê prematuro. Se o bebê nasce antes do pulmão estar plenamente desenvolvido. Por quê? Porque aí os pneumócitos do tipo 2 ainda não vão estar secretando o surfactante e aí vai ocasionar o que a gente chama de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Isso acontece porque os alvéolos eles estão muito tensionados, ou seja, tem alta capacidade de se colabar e de sofrer atelectasia, e aí isso causa dor e dificuldade respiratória. Por isso que os bebês recém-nascidos têm esse risco e podem sofrer com essa síndrome. E aí a gente entra também no fato que está no título do vídeo, que é os estudos atuais indicam que
que o Covid-19, eles infectam as células dos pneumócitos 2, os pneumócitos 2. E aí, consequentemente, ele vai afetar a produção do surfactante. E se ele afetar a produção do surfactante, o que vai acontecer? Aumentar a tensão superficial dos alvéolos pela diminuição da tensão, pela diminuição da produção de surfactante. Então os alvéolos vão estar tendo maior capacidade de se colabar e menor capacidade de se expandir e a fazer a hematose. Existem outras células que também são afetadas pelo Covid-19. E aí os estudos estão indicando o quê? Ele é altamente suscetível, tem uma tendência a se ligar às células que possuem na sua membrana plasmática, receptores da enzima conversora de angiotensina 2. E isso está presente nas células dos pulmões, nas células da garganta, nas células do nariz e dos olhos. Tanto é que são nesses locais que é possível encontrar o vírus. Mas como disse, são apenas estudos recentes. Então isso pode mudar, pode ser uma outra via. Ainda é muito novo, porém esses são os indícios que nós temos atualmente em 2020. Beleza? Agora a gente vai para o gráfico, que é o gráfico de volume por pressão pleural. Esse é um gráfico interessante de você analisar, porque nós temos dois pontos aqui, essas duas curvas. Elas são de um pulmão, e aí aqui o que ele fala? Ele fala qual que é a pressão pleural e qual que é o volume corrente, que a gente também vai ver nas aulas futuras o que significa volume corrente. Que é o volume que basicamente entra e sai do pulmão a cada ciclo respiratório quando você está em repouso. Beleza. O que você tem aqui? Nessa primeira curva amarela aqui, a gente tem o pulmão irrigado com uma solução salina. E o que significa isso? Os alvéolos, eles não estão mais com o surfactante ativo. Ou seja, a tensão superficial dos alvéolos está lá na casa do caixa-prego. Então está explodindo. Ou seja, você precisa de você vai conseguir fazer com que o pulmão ele se expanda muito, ou seja, você tem uma expansão muito rápida, com uma baixa variação de pressão, porém ele se contrai também muito rápido com uma baixa variação de pressão. Isso aqui você consegue ver, ó, com uma pressão menor do que 2 centímetros de água, você já começa a insuflar o pulmão e ele já dá um salto de 250 ml na inspiração, ou seja, quando você está inspirando. E aí você chega a 500 ml com uma variação menor ou igual a 1 centímetro de água. E isso é muito rápido. Agora, isso aqui seria na expiração, a curva descendente. Agora, uma solução sem a solução salina, ou seja, normal, com um surfactante totalmente bem estruturado, você começa a ter uma expansão, que é certinho. Se você verificar na aula anterior, a gente viu, a pressão pleural ela varia de menos 5 até menos 7,5 centímetros de água. E aí isso seria o normal. Você começa a expandir o pulmão quando você vai passando de menos 5 até menos 7, aí você vai expandindo na inspiração. Expandindo, de forma mais gradual. E aí na expiração, você também expande ele você também contrai ele de uma forma mais gradual. E a variação fica de menos 5 a menos 7,5. Aqui é bem menor que isso. E é nesse sentido que a gente fala que a tensão superficial ela é responsável por 2/3 da pressão total que a gente tem quando a gente fala de complacência pulmonar, que a tensão superficial é a tensão superficial alveolar é a estrela da complacência pulmonar. Claro que o tecido pulmonar também é responsável. Se o tecido pulmonar está fibrosado, ou seja, no interstício tem muita fibrose, ele expande menos e tem menor capacidade de se retrair. Beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, curte, compartilha. Por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Um beijo e um queijo. Tchau!